Coisa importante aqui, a gente vai calcular então agora o que a gente chama aí do ganho equivalente. Né? Então, para que eu tenha o ganho equivalente, eu vou ter que ter quadripolos em série, né? É o que eles estão colocados ali. Tem os circuitos ali de quadripolos que estão em série, a gente vai ser ali, no caso dividido, esses aí em 3 partes, né? Normalmente vai acontecer isso. Eu tenho um ganho do conector, um ganho do cabo e o ganho de antena. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Lembrando que eu tenho sempre a parte de entrada e a parte de saída, né? Dos dois aí. A gente chama de saída e a irradiada. Como que a gente vai calcular isso? Vamos ver lá. Elementos como os conectores e os cabos sempre diminuem, né, atenuem o sinal que passa por eles. As antenas têm a propriedade de concentrar as ondas em determinadas regiões. Por isso as antenas são consideradas elementos que aumentam o sinal, amplificam. Uma forma de simplificar vários quadripolos, né, cascateados, ou seja, de forma de cascata, em linha, em série, numa escala linear, é multiplicar todos os ganhos G de cada estágio, conector, cabo e antena, e gerar o que a gente chama de ganho equivalente, chamado aí ganho equivalente, que a gente vai representar pelo G equivalente. Então eu coloquei a formulazinha lá, eu coloquei lá em laranja. Ganho equivalente, né, o seu G, é igual ao ganho do conector vezes o ganho do cabo vezes o ganho da antena. Então quando eu tiver ele ligado aí em série, eu vou usar essa expressãozinha, essa equação para a gente calcular. Olha lá um exemplo, né, para a gente fixar aí. Está lá, né? Calcule o ganho equivalente em escala linear de um sistema de transmissão wireless com os seguintes dados. Então ele te dá lá G conector 0,85, G cabo 0,65 e o G antena diz que, como eu falei, primeira equação, primeira linha, perdão, a equação. Tá lá, né? Então o cálculo do G equivalente vai ser a multiplicação de todos os ganhos parciais. Então a gente vai multiplicar todos eles. Vamos substituir 0,85, 0,65 vezes 10. Fazendo essa multiplicação, eu chego ao meu ganho equivalente, de novo, sem unidade. Né? Chegou lá a 5,525, como sendo o ganho equivalente, né, desses 3 quadripolos que estão ligados em série aí. Beleza? Agora a gente vai trabalhar de novo com esse ganho, só que a nossa escala mudou. Consequentemente mudará a nossa expressão, né? Que a gente vai trabalhar com a logaritmo, que é justamente essa aí, em decibéis. O decibel, né, foi inventado nos laboratórios da Bell para simplificar as operações com unidades de potência e ganho nos quadripolos. O dB, né, é uma unidade logarítmica muito utilizada em telecomunicações, pelos mesmos 2 motivos, né? Então, a gente utiliza isso daí também para essa questão, né, eu trouxe já nessa sequência, que é essa sensação auditiva que a gente tem. Lá dentro da acústica tem uma parte disso daí que mede exclusivamente aí dessa potência em decibéis, né, decibéis, que é uma unidade. Na verdade, a unidade é Bell. Deci é um dos prefixos, né? Em telecomunicações se usam números extremamente grandes ou pequenos, então por isso que tem um prefixo aí, que é esse decibel, né? Se você pegar o decibel, vamos voltar rapidão lá. O deci vai ser 10 elevado a menos 1, quer ver? Olha ele lá, a nossa tabela. Olha lá, é o primeiro dos submúltiplos. Deci é 10 elevado a menos 1, que é o D. Então, esse aí é o nosso decibel. Vamos voltar lá rapidão. Fez cálculo aí e tal. Vamos para o logaritmo. Como é que a gente vai calcular esse ganho a título de equação, né? O dB é um número relativo e permite representar relações entre 2 grandezas do mesmo tipo, com relações de potência, tensões e correntes. Portanto, permite definir ganhos e atenuações, relações sinais e ruído, ou seja, o ganho é isso, né? A relação sinal-ruído, para que a gente consiga medir a qualidade. A definição de dB a partir do quadripolo e sua relação de potência de saída e potência de entrada é definida pela equação abaixo. Como que a gente vai fazer? Preste atenção aqui agora. Ou seja, eu sei que o ganho em dB, o que quer dizer o ganho em dB? Ganho em dB é o ganho na escala decibel, né? Que é essa escala logarítmica aí. Vai ser 10 log do ganho. Vamos colocar assim. Vai ser 10 log do ganho. Só que a gente sabe, acabou de ver, que o ganho é a potência de saída dividido pela potência de entrada. Então, por isso, na verdade, essas equações são as mesmas.
é a mesma coisa uma coisa da outra, só que a outra está um pouco maior, porque aí eu coloquei o ganho sendo representado pela potência de saída dividido pela potência de entrada. Mas como você pode memorizar melhor que o ganho na escala logarítmica que é dB é 10 log de G, certo? Então lá, agora vamos ver o que acontece a título de classificação entre atenuador e de amplificador ou transparente. Quando trabalhamos com a escala logarítmica, um quadripolo é dito amplificador quando possui o seu valor em dB positivo, né? Quando o quadripolo possui valor negativo em dB, é dito atenuador. E quando aí, no caso, ele for igual a 1, você tem ele como sendo transparente. Vamos ver aqui como é que a gente faria já dentro do cálculo matemático, que é o que importa para a gente aqui. Então vamos ver lá, ele fala lá. Calcule o ganho em escala logarítmica, ou seja, dB, os quadripolos abaixo, e diga se é amplificador, atenuador ou transparente. Ou seja, vai fazer a mesma coisa que tu fez lá, só que agora a gente está dentro de uma outra escala. Tá lá então teu quadripolo. Vamos ver como é que isso vai ficar matematicamente falando. O que eu vou fazer para facilitar? Como eu te falei, eu sei que o ganho, né, o ganho dB, ele é igual a 10 log do ganho, né? Ou seja, dentro dessa escala logarítmica, ou seja, o ganho, eu tenho que medir primeiro o ganho para depois colocar ele na escala logarítmica. Então o que eu fiz? Eu vou fazer em dois momentos. Eu primeiro vou calcular o ganho, através de qual forma? A potência de saída dividida pela potência de entrada, e depois eu coloco na equação dentro da escala logarítmica. Como que a gente vai fazer lá então? Primeiro, vamos calcular o ganho. O ganho é a potência de saída dividida pela potência de entrada. Então vai ficar 2 watts dividido por 1 watts. Dividir, de novo, cheguei o ganho a 2, né? Para a gente representar aqui. Aí agora eu vou trazer ele para a escala logarítmica. O que eu te falei? Que o ganho dB é igual a 10 log do ganho. Então o que eu vou colocar lá? 10 vezes o log de G. Mas G tu já tem, então como é que a gente vai fazer? Substituir. Então como é que vai ficar lá? 10 log de 2, que é o valor do ganho. Aí tu me pergunta, professor, como é que eu vou calcular o log do ganho? Beleza, tua calculadorazinha lá. Pega a tua calculadora, aquela que eu te falei para tu pegar, que é a científica, e tu vai digitar lá nela log de 2. Quando tu digitar log de 2 vai aparecer o valor. Então eu trouxe até ele aqui. Então tá lá, ó. Vai colocar log 10, né, que é uma explicação, 10 vezes o log de 2. O log de 2 é 0,3. É o 0,3 que foi o que eu coloquei lá. Quando eu multiplicar 10 vezes o log de 2, que é 0,3, aí eu vou achar o valor do meu ganho nessa escala. Então deu 10 vezes o logaritmo de 2, que é 0,3, que aí vai dar o ganho de 3 decibéis. Né? Esse é o valor do meu ganho na escala logarítmica. Olha a diferença que deu lá. O mesmo quadripolo, se fosse na escala linear, tinha dado 2. Mas aqui, no caso, é 3 e tem unidade. Agora é decibel. Certo? Ou seja, agora a gente classifica. Dobrar a potência de um sinal equivale a aumentar 3 decibel. Ou seja, você mede também a intensidade sonora desse ruído aí. O valor positivo em decibel mostra que o quadripolo é amplificador, que foi o que ele pediu para você classificar, entre aquelas 3 colocações lá. E o nosso próximo aqui, agora a gente vai medir então as relações entre tensões dentro dessa mesma escala logarítmica. Mudou um pouquinho, então presta atenção na equação. Quando todo quadripolo possui uma resistência, né, de entrada e uma resistência de saída, também conhecida como impedância. É isso que a gente vai pensar aqui agora. Como que a gente vai pensar? Também dentro da escala logarítmica, só que agora a gente não vai trabalhar mais com potência. Você vê que o P eu tirei da equação, porque agora ele vai trabalhar com tensões, com potencial elétrico que é medido em volts. Então o meu G, né, em dB vai ser igual a 20 log de quem? Da divisão da tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Certo? Vamos, por exemplo, que no exemplo fica muito mais simples de você entender. Então ele fala lá, ó, encontre o ganho de tensão. Ele te fala, ganho de tensão, e a medida em decibel. De um amplificador, sabendo que a tensão encontrada de entrada é 1 volt e a de saída vai ser de 15 volts. Vamos colocar isso na expressão. Está lá a equaçãozinha, né, que diz que o ganho dB, né, ou seja, o ganho de tensão aí,
dentro da escala logarítmica vai ser igual a 20 vezes o log de quem? Da tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Substitui tudo pelo que eu tenho, né? 20 log de 15 dividido por 1, né? Dado em volts. Vai ficar 20 vezes o log de 15. De novo, pega a tua calculadora, a científica, e eu vou calcular. Vai ficar 20 vezes o log de 15. Agora, professor, quanto é que é o log de 15? Tu vai achar lá. Vai ficar 20 vezes o log de 15, que é 1,176. Quando eu multiplicar os dois, aí eu tenho o valor do ganho de tensão em decibel dentro da escala logarítmica, que vai ser 23,52 decibel. Beleza? Tudo certo? Capítulo final aí dessa parte aí de comunicação analógica, a gente vai falar especificamente desses dois sinais aí, né? No caso de AM e FM. As diferenças, o que define cada um desses aí, certo? A gente começar esses estudos desses sinaizinhos aí, que é o que interessa pra gente, né? Aqui nesse processo aqui, né, esse processamento desses sinais, só para a gente entender que houve, né, uma evolução da passagem de sistemas que eram analógicos para esses sistemas que hoje a gente tem em grande maioria, que são os digitais, né? Aí você tem, por exemplo, a utilização do microfone, que é um sinal analógico, e hoje a gente tem aí esses impulsos elétricos que têm uma qualidade muito melhor do que quando você tem a títulos de sinais analógicos. E aqui a gente pensa, eu trouxe aqui para a gente pensar, né, eu trouxe esse sinal aí, esse exemplo dessa senoide, por quê? Porque a gente sabe que no caso as ondas, principalmente as ondas sonoras, elas são ondas transversais, né? Então essas ondas transversais aí são ondas que vibram e se propagam na mesma direção, então elas vão formar senoides, né? Então por isso que eu trouxe isso aí para a gente representá-las aqui, certo? Blocos de sistemas de controle, né? Essa parte aí geográfica, né, do sistema físico, né? Também coloquei aqui para a gente pensar, vocês dêem uma olhada lá, né? Todo o processo bem estipulado aqui, separado aí nessa parte física, né, do nosso sistema. E aqui, né, que é o que eu quero chamar bastante atenção, que é a classificação, né, falando um pouco sobre esses dois sinais aí. Então, o sinal analógico, que é o nosso relevante da nossa disciplina aqui, o nome deriva do fato de tal sinal ser analógico ao sinal físico que representa. A amplitude tem uma variação contínua sobre sua faixa de atuação. A maioria dos sinais são analógicos. Sistemas eletrônicos que possuem, né, que processam tais sinais são chamados de circuitos analógicos. E aqui o digital, né, que a gente vai ver aí futuramente, sequência de números discretos e digitalizados. Cada número representa um valor de um sinal em cada instante de tempo, ou seja, aqueles pulsos. E os sinais eletrônicos associados são circuitos digitais, né? Então as figurazinhas de cada um desses dois tipos de sinais aí. Amplificadores, né? Coloquei ali para a gente trazer o símbolo, né? Que é importante a gente ver o símbolo de um amplificador dentro de um circuito. Tem a função aí de aumentar, né, e transformar as características de um sinal para melhorar a sua confiabilidade e facilitar o seu processamento, né? Então, o intuito é a melhora da qualidade. Então, você pegar, por exemplo, lá o módulo do teu carro, ele é um amplificador, ele aumenta a amplitude. O que é essa amplitude? A gente falou disso também. Amplitude é o que mede a energia da onda. Então, quando eu aumento a amplitude, eu estou aumentando a energia do sistema, certo? A utilização de representações gráficas para os sinais elétricos é muito importante em telecomunicações, pois permite dar uma visão mais ampla dos fenômenos que ocorrem nos sistemas. Da mesma forma, essas representações gráficas possuem a realização de operações como adição e multiplicação de sinais, que servem para diversos tipos de previsões sobre o que ocorre em um sistema de telecomunicação. Ou seja, quando a gente mensura os valores desses sinais, a gente consegue melhorar a qualidade deles, né? Então, por isso que a gente está sempre, constantemente fazendo cálculos relativos a isso, para medir a qualidade. Análise de espectro de sinais. Até agora, em todo o estudo de telecomunicação, você se acostumou a representar a maioria das grandezas, ou seja, tensão e corrente, através de gráficos vistos no domínio de tempo com uma senoide, visto pelo osciloscópio, por exemplo, né? Também podemos representar uma grandeza elétrica que varia
no tempo em função de sua frequência ou de sua velocidade angular. Então aqui no caso a gente tem sempre a utilização do cálculo em ondas utilizando senoides. Aqui agora a gente vai trazer uma linguagem diferente, que é o cálculo da frequência ou dessa velocidade angular, que a gente vai representar ela por essa letrinha grega aí, que é o ômega, né? Parece um Wzinho ali, que é o que a gente vai calcular aqui agora. Eu vou te trazer uma fórmulazinha para o cálculo dessa velocidade. Outra forma de representação de sinal. Fourier foi quem primeiro afirmou que qualquer tipo de sinal pode ser decomposto, né? Decomposto em sinais senoides de frequências múltiplas ou harmônicas. Isso significa que podemos representar qualquer tipo de sinal, independentemente de sua forma, por um conjunto de sinais senoides de frequências múltiplas. Como vimos anteriormente, podemos representar um espectro em função da frequência f e da velocidade angular, que vai ser o ômega, conforme essa relação aqui. Então, olha lá, é uma equação bastante simples, né, que calcula essa velocidade angular aí. Então, o ômega é igual a 2πf, certo? 2π, né, lembrando que o π é 3,14, é uma constante, não vai mudar. E a gente consegue calcular isso aí, né, essa velocidade angular, multiplicando 2 vezes o π, vezes o valor da frequência que ele pode te dar. Na verdade, ele vai ter que te dar aí para a gente calcular, né? Como esse exemplo aqui. Então, ele está lá. Tomemos como exemplo um sinal de onde você tem lá 50 Hz, né? Do sinal de 50 Hz. Como é que vai ficar isso daí? Primeira linha que eu te falei, né? Sempre a equação. Então, você tem que essa velocidade angular vai ser 2πf. Substituindo pelos valores que tu tem, né? Você tem o valor da frequência e o π é constante, é 3,14. Multiplicando tudo, você vai ter lá que a tua frequência vai ser de 314,15 radianos por segundo. Importante a questão da unidade. Eu até coloquei entre parênteses ali para ficar mais fácil. Tá vendo? Aí fica rádio dividido por S. Rádio vem de radianos e o S é de segundos. Por quê? Porque é a unidade de velocidade angular dentro do sistema internacional. Ela é dada em radianos por segundo. Por que é isso? Não é só a título de curiosidade. Porque radianos por segundo vem fisicamente da parte de movimento circular. Né? Então, quando o movimento circular lá, a gente tem a medição de ângulos, os ângulos lá são medidos não em graus, e sim em radianos. Então, por isso que sai radianos por segundo aqui no cálculo da velocidade angular. Modulação em AM, né? Uma das primeiras técnicas de transmissão de sons utilizadas na radiodifusão é a que faz uso, né, da modulação em amplitude modulation, né, que a gente tem lá, que é o AM. É bom a gente entender a diferenciação dentro desses tipos de ondas que a gente tem aqui. Os dois são ondas de rádio, mas têm características diferentes. Até hoje, partes das emissoras de radiodifusão fazem uso dessa técnica. Além disso, a modulação em amplitude, ou AM, também é utilizada na transmissão de outro tipo de informação, como, por exemplo, da TV analógica, que a gente também, né, já deixou de tê-la. A modulação em AM ainda, continuando. Se pegar o sinal elétrico captado pelo microfone, e amplificar, e jogar diretamente na antena, teríamos esses sinais estariam variando em uma faixa de frequência entre 20 e 20 kHz, que é a faixa do audível. A gente chegou a falar disso, né? Que essa parte de 20 Hz a 20.000 Hz, né, que é 20 kHz, representa justamente a parte do som, a parte que nós seres humanos conseguimos ouvir. Então, se pegar lá o espectro sonoro, 20 Hz a 20.000 Hz é a parte do audível. Então, essa frequência vai estar justamente em cima dela. A faixa audível não gera ondas eletromagnéticas de grande penetração, sendo necessária uma alta potência para fazer com que esses sinais cheguem a distâncias relativamente curtas, né? Então, ou seja, aqui eu tenho um uso muito grande de energia. Então, quando a gente tem a possibilidade de diminuir a energia e melhorar a qualidade do sinal ou do sistema que você esteja analisando, é mais relevante. Aqui você tem um gasto muito grande de energia. Então, por isso que muitas vezes o cara vai usar o FM. Portanto, o objetivo da modulação AM é deslocar os sinais audíveis para uma frequência mais elevada, portadora, onde é mais fácil a transmissão e as ondas conseguem chegar a distâncias maiores, né? Então, ela consegue chegar justamente a uma distância maior pelo fato de ter uma frequência menor, mas o comprimento de onda é maior. Já na FM, né, é o processo que transmite informações utilizando modulação em frequência. É transmitido em várias bandas de frequência. Iniciada nos Estados Unidos aí no século XX, FM
também é uma modalidade de radiodifusão, né? A rádio em FM apresenta uma ótima qualidade sonora, mas com limitado alcance, importante, né? Então, o outro lá eu tenho uma qualidade menor, mas chega em grandes distâncias, AM, e aqui eu tenho FM com altíssima qualidade, mas com pequeno alcance, chegando em média a 100 km de raio de alcance. Em condições esporádicas de propagação é possível sintonizar emissoras a centenas de quilômetros. É um pouco mais raro isso acontecer. Então, a nossa que a gente usa como base aí vai ser esses 100 km aí mesmo. Mas a qualidade é boa. A potência dos sistemas de emissão pode variar entre poucos watts, né, rádios locais, até centenas de quilowatts, no caso de retransmissores de grande cobertura. Então, aqui foi aquilo que eu te falei, né? Então a gente trata de números pequenos e números extremamente grandes, então tem que estar atento aos prefixos aí. Olha lá a diferença aqui, no caso é um gráfico para a representação dos tipos de frequência, né? Tanto da AM como da FM. Então aí eu tenho lá que a AM vai ter aquele aspecto, espectro ali, né? Ou seja, é aquele aspecto também, que aí eu vou ter um comprimento de onda maior e menor, né, frequência. Já na FM eu tenho comprimento de onda menor e a frequência muito maior. Vocês vão ver lá no vídeo, né? O cara vai mostrar lá bem direitinho como é que fica a frequência e o comprimento de onda com relação às ondas dentro do espectro eletromagnético. De novo lá, né? Algumas diferenças aí, né? Então no AM o som mais grave, importante, né? O tipo de som que eu tenho para cada uma dessas frequências aí, né? Então dentro do AM, som mais grave, frequência menor, faixa de atuação 500 a 160 kHz, ou seja, está dentro da grandeza aí do quilo, 10 na terceira. Mais interferência e maior alcance. A de baixo, né? Olha como já mudou o espectro dela, né? O espectro dessa aqui para de baixo, parecido com o que estava lá. Então eu tenho agora na FM o som agudo, né? O som mais agudo, a frequência é maior, essa frequência maior, o comprimento de onda é menor. Então a faixa de atuação é de 88 a 108 MHz. Então você pega lá no tua rádio lá, né? Se você pega lá dentro do FM, está 88 e a última lá é a atividade, que é 108 MHz e alguma coisinha lá. Quase 107.9, né? Que vai chegar a quase isso aí. E menos interferência. O alcance também é menor. Então eu aumento a qualidade, mas diminuo o alcance. Certo? As diferenças aqui, né? Ele fala também mais detalhado as diferenças, né? Que no caso eu fiz um reforço do slide anterior que eu coloquei em forma de gráfico. Aqui ele fala mais detalhadamente sobre eles. É importante você saber isso aqui, que lá está no questionário também. De cada uma delas, né? A gente vai ver isso daqui. E aqui é a mesma coisa, né? Então aqui a gente entenda, fala das diferenças, fala separadamente de cada diferença entre as duas frequências, AM e FM, né? Reforçando o gráfico, como eu falei. A gente fica por aqui e vai de novo chegar lá o questionário lá para a gente trabalhar mais um pouco dessa parte de cálculo, que é também muito importante. Beleza?